O mundo do cinema acaba de ser dilacerado pela dor. Com Robert Redford, um monumento imortal de Hollywood, a terminar a extraordinária viagem da sua vida aos 89 anos. A 16 de setembro de 2025, na tranquilidade da sua casa no Utah, o último suspiro do homem que definiu uma era inteira desvaneceu-se silenciosamente. Deixou uma tristeza insuportável para a sua família e para inúmeros fãs devotos. Durante mais de 6 décadas, ele não foi apenas uma presença no ecrã de cinema, mas também uma força que elevou a própria arte do cinema. Venceu o Oscar com Gente como a Gente, fundou o Sundance, o santuário dos sonhos cinematográficos, e deixou um capítulo que nunca se apagará da história da cultura mundial. Robert Redford proporcionou à humanidade interpretações inesquecíveis, uma elegância rara, e plantou no coração do público uma saudade espantosa de uma época dourada há muito desaparecida. Mas por detrás daquele brilho radiante, havia uma alma marcada por tragédias cruéis. A morte de seu primogênito, as perdas dilacerantes e as feridas que nunca sararam. O tempo revelou-se implacável, e agora o destino desferiu o seu mais brutal golpe. Tirou-nos um guerreiro que transportava consigo a beleza e a dor, que suportou a perda com extraordinária compostura e que transformou sofrimento em obras que tocaram os recantos mais profundos do coração humano. O que estamos a assistir não é apenas o falecimento de Robert Redford. É o colapso de um monumento. É a extinção de uma chama que outrora iluminou gerações. É o silêncio de uma voz que outrora trovejou contra a injustiça e sussurrou sobre amor, perda e resiliência. O que acabou de acontecer a Robert Redford não é apenas mais um capítulo triste de uma vida trágica. É uma verdade devastadora. Um golpe cruel no coração da humanidade, deixando milhões sem fôlego de tristeza. Antes de iniciarmos esta viagem, clique no botão Gosto como uma sincera homenagem a uma lenda. Alguém que deu tudo ao mundo e que agora deixa para trás um silêncio mais retumbante do que a própria fama. Para o mundo, Robert Redford brilhou como um ícone dourado de Hollywood. Mas, no frágil início da sua vida, jazia aprisionado numa cama estreita. O seu pequeno corpo paralisado pela poliomielite e o seu jovem espírito arrastado para sombras que nenhum público jamais testemunharia. Sombras que o pressionavam como um veredicto silencioso. Como se o próprio destino já estivesse a testar quanta dor o coração de uma lenda poderia suportar. Nascido a 18 de agosto de 1936, em Santa Mônica, filho de Charles e Martha, e criado como filho único em Van Nuys com recursos modestos, enquanto a longa sombra da depressão ainda pesava sobre as famílias trabalhadoras. Aprendeu cedo demais o quão frágil pode ser uma vida jovem. Por volta de 1946, com apenas 10 anos, sentiu a picada do desinfetante no ar. O peso sufocante de cobertores que pareciam mais pesados do que ossos e o terror de obrigar um membro a mexer-se quando se recusava a obedecer. Mais tarde, recordaria. Pensei que nunca mais voltaria a andar. Mas a minha mãe recusou-se a deixar-me desistir. Noite após noite, Martha massageava-lhe as pernas enrijecidas, sussurrando esperança em divisões onde o silêncio oprimia como pedra, ensinando-lhe que a resiliência por vezes não vem do triunfo, mas da recusa silenciosa em render-se. No final da década de 1940 e início da década de 1950, o miúdo que um dia dominaria o ecrã teve primeiro de dominar o seu próprio medo. Inquieto e furioso, perdeu-se na órbita de uma multidão violenta em Los Angeles, mergulhando em noites temerárias que acarretavam mais riscos do que ele imaginava. Estava sempre à procura de algo que não conseguia nomear, admitiu anos mais tarde. Uma noite, a polícia parou-o por travessura e comportamento descuidado e, embora tenha terminado apenas com uma advertência severa, a mensagem foi inesquecível. Foi o momento em que se apercebeu do quão perto estivera de deitar tudo a perder. E a mão firme e protetora de um pai redirecionou-o de um abismo que poderia ter arruinado a sua vida. Para não voltar a escorregar, encontrou refúgios, cadernos de desenho repletos de vidas imaginadas, o céu aberto que prometia horizontes e o ritmo intenso do desporto que acalmava um coração inquieto. Como uma raquete, provou o seu valor, chegando mesmo a aquecer a lenda do tênis Pancho Gonzalez no Los Angeles Tennis Club. Uma faísca fugaz que lhe disse que poderia pertencer a algum lugar para além dos cantos esquecidos de uma cidade inquieta. Mas o destino não terminara com ele. Em 1955, quando Robert tinha apenas 18 anos, surgiu o golpe mais cruel de todos. A sua mãe, Martha, a mesma mulher que um dia lhe massajara as pernas paralisadas,
Foi submetida a uma cirurgia e nunca mais voltou. O que começou por ser esperança acabou em infecção e, com ela, a luz do seu mundo apagou-se. Para o único filho que deixou, a perda foi absoluta. Uma ruptura mais profunda do que a doença alguma vez tinha provocado. O seu pai, Charles, nunca mais se casou. E a casa tornou-se uma casca vazia, com cada divisão a ecoar a ausência da voz dela. O que ficou foi um homem severo e um rapaz em luto, unidos não pelo conforto, mas pelo silêncio. Redford recordaria esse ano como o momento em que o chão cedeu, o andaime fácil da infância ruindo num instante. Deixou-me com um silêncio que nunca conseguiria preencher, disse ele. E esse silêncio não desapareceu com o tempo. Acompanhou-o até a vida adulta, até a fama, até triunfos que deveriam ter parecido vitórias, mas que, em vez disso, carregavam a sombra de uma ferida que nenhum sucesso poderia curar. Em meados da década de 1950, experimentou extremos cortantes como lâminas. Uma bolsa desportiva na Universidade do Colorado fê-lo sentir-se com 6 metros de altura. Mas a bebedeira depressa o derrubou. A vergonha de fazer as malas demasiado cedo era uma pedra no sapato. Como se o mundo tivesse batido com uma porta antes mesmo de ele aprender a abri-la. À beira do desespero, escolheu o exílio em vez da rendição. Aos 20 e poucos anos, deambulou por França, Espanha e Itália, vivendo com simplicidade. Pintando, desenhando e caminhando quilômetros intermináveis sob céus estrangeiros até que o ruído interior se acalmasse. Anos mais tarde, admitia, a resiliência raramente é barulhenta. De qualquer forma, é preciso seguir em frente quando o medo tem todos os argumentos a seu favor. Quando regressou a Nova York, aos 20 e poucos anos, carregando cicatrizes e ferramentas, trouxe consigo uma crença obstinada na arte, uma disciplina forjada em tribunais e trilhos, e um voto gravado em silêncio de que, quando as sombras regressassem, não se renderia, mas enfrentá-las-ia com trabalho. Este caldeirão tornou-se a base da lenda que hoje lamentamos. Não um mito de origem superficial, mas uma infância dolorosamente real. Um corpo quase roubado pela doença. Um coração cruelmente reorganizado pela dor. Tropeções que quase escreveram o seu fim demasiado cedo e um despertar conquistado da forma mais difícil possível. Através do exílio, da luta e da determinação solitária de recomeçar. Para o mundo exterior, o regresso de Robert Redford a Nova York, no final da década de 1950, pode ter parecido nada mais do que um jovem em busca de ambição. Mas, na verdade, foi a aposta desesperada de alguém já marcado pela doença, pela dor e pela humilhação. Feridas que o poderiam ter destruído, mas que, em vez disso, lhe endureceram a vontade até se transformarem em aço. Com apenas 22 anos, com a morte da mãe ainda a sangrar da memória, e a vergonha de uma bolsa de estudos perdida a arder dentro de si, caminhou por aquelas ruas estreitas da cidade sob o néon trêmula e o cheiro do asfalto molhado, carregando não a certeza da juventude, mas o pesado fardo da sobrevivência. Estudou pintura no Pratt Institute, agarrando pincéis e telas como se fossem tábuas de salvação. E depois, quase desafiando-se a não recuar, matriculou-se na Academia Americana de Artes Dramáticas. Representar não foi nenhuma revelação, nenhum triunfo instantâneo, apenas mais uma escalada brutal. Aos 24 anos, desenrascava-se com pequenos papéis na televisão, como em Além da Imaginação, Maverick, Perry Mason. Trabalhos tão medíocres que mal pagavam a renda. Mas cada fala que proferia era a prova de que não desistira. Anos mais tarde, olharia para trás com sinceridade sem rodeios. Não era glamouroso, nem um pouco. Era sobrevivência, pura e simplesmente. Mas até a sobrevivência tinha a sua ironia, pois o próprio rosto que o mundo um dia reverenciaria era, no início, a sua maior maldição. Os diretores de casting fitavam os seus cabelos dourados e a sua simetria impecável, descartando-o como demasiado bonito para ser profundo, demasiado polido para ser acreditado. O miúdo que antes lutava para ser visto como mais do que frágil ou imprudente, travava agora uma nova batalha invisível, para ser visto como mais do que um rosto. Era uma gaiola dourada. Estás lá dentro, mas ninguém acha que pertences, confessou mais tarde, com a voz ainda carregada de amargura. O seu olhar abriu portas, apenas para que essas portas se fechassem com a mesma rapidez, aprisionando o artista numa cruel gaiola de beleza. Depois veio 1963 e, Camille, a oportunidade que quebrou as correntes. Na Broadway, em Barefoot in the Park, de Neil Simon,
Redford foi escolhido para interpretar o jovem marido ao lado de Elizabeth Ashley e, aos 27 anos, subiu finalmente ao palco e pôde revelar o que ardia sob a superfície. Noite após noite, presenteava o público com sagacidade, timing e uma vulnerabilidade silenciosa que os críticos não conseguiam ignorar. A peça tornou-se uma sensação em cena durante anos, mas para Redford foi mais do que um triunfo. Foi uma libertação pela primeira vez. Viram-me não apenas a minha aparência, refletiu mais tarde, e no rugido da plateia não houve apenas aplausos, mas uma justificação. O reconhecimento, há muito adiado, de que ele era mais do que um rosto bonito. Daí Broadway. A tela seguiu-se inevitavelmente. Hollywood veio a chamar, e Redford migrou para o cinema. Primeiro com pequenos papéis, depois com papéis principais que revelaram a força em que se estava a tornar. No entanto, mesmo com a sua carreira a ganhar força, a dor destas demissões iniciais nunca desapareceu. Esta ferida tornou-se o motor oculto das suas escolhas, plantando nele a necessidade de independência, o desejo de um dia se colocar atrás das câmaras, de assumir o controle das histórias para que nunca mais ninguém o voltasse a confundir com um ídolo superficial. Olhando agora para trás, com a consciência de que nos deixou, a ironia soa dolorosamente poética. O homem que redefiniria o cinema americano, que abriria um novo espaço às vozes independentes através do Sundance, começou a sua ascensão lutando contra o mais cruel dos erros de julgamento. Esse talento poderia ser reduzido à simetria. E foi nesses anos, desde os cenários escuros da televisão até a luz ofuscante da Broadway, que a resiliência de Robert Redford se enraizou. Ele provou ser não uma máscara, mas um homem, não uma imagem, mas um artista que lutava por cada centímetro. Mas a Broadway foi apenas o início. A aguardar nos bastidores estavam os filmes que incendiariam o seu estrelato, levariam o seu nome através dos continentes e o gravariam para sempre na memória de gerações. O que começou como uma ascensão frágil estava prestes a explodir numa ascensão meteórica. E agora, enquanto o mundo o lamenta, parece um destino escrito a sangue e fogo. A ascensão de Robert Redford ao topo de Hollywood brilhou com uma luz dourada. No entanto, por detrás deste brilho, havia feridas invisíveis à multidão em festa. Batalhas pessoais gravadas na própria trama da sua fama. No final dos anos 1960 e 1970, parecia intocável, uma das estrelas mais rentáveis do planeta, esculpindo retratos inesquecíveis que marcaram uma época. O Sundance Kid em Butch Cassidy e o Sundance Kid. O astuto e brilhante Johnny Hooker em Golpe de Mestre. O jornalista determinado Bob Woodward em Todos os Homens do Presidente. E o parceiro romântico de Barbra Streisand em Como Éramos. Estes papéis por si só já teriam garantido a imortalidade. No entanto, para Redford, cada ovação carregava um peso escondido. Cada explosão de aplausos era sombreada pelas correntes da beleza, da fama e da expectativa que se estreitavam silenciosamente enquanto o mundo aplaudia. Mais tarde, admitiu que o rosto adorado por milhões nunca foi uma bênção sem uma maldição. Os diretores de casting descartaram-no categoricamente como demasiado bonito. E mesmo no auge do sucesso, sentiu a pontada da desconfiança. Ele era realmente mais do que um cartaz? Mais do que cabelos dourados e simetria? Pode ser uma gaiola dourada. Estás lá dentro. Mas ninguém acha que pertences, confessou. A sua voz continha a amargura de um homem que lutou por reconhecimento durante toda a sua vida. Mesmo em triunfo, os aplausos ecoavam por vezes com dúvidas, obrigando-o a provar repetidamente que não era um ídolo vazio, mas um artista de substância, coração e convicção. Este paradoxo tornou-se o fio condutor da sua carreira. A imagem que lhe abriu portas também ameaçava apagá-lo. E carregou esta cruel contradição como um fardo que o mundo nunca viu. Quando o grande Gatsby não conseguiu cativar o público, apesar da sua presença, a desilusão foi mais profunda do que as críticas alguma vez poderiam medir. Para a pública, foi um passo em falso. Para Redford, foi um lembrete brutal do peso implacável da expectativa, da verdade cruel de que um suposto menino de ouro não podia vacilar, nem uma única vez. No entanto, em vez de recuar, seguiu em frente, em trabalhos mais arriscados e pesados, dedicando-se a projetos como Todos os Homens do Presidente, em que o cinema se vergava não à fuga, mas à urgência, em que o entretenimento era sacrificado à verdade. O processo foi extenuante, repleto de acusações de que era demasiado sério consigo próprio, assombrado pelo risco de alienar aqueles que vinham para se rir enquanto apresentava Confrontation.
Mas Redford nunca se vergou. O cinema tem o dever de espelhar a realidade, por mais desconfortável que seja, declarou. E suportou a solidão dessa convicção, como um soldado que carrega cicatrizes que mais ninguém conseguia ver. Depois veio a prova que o testou mais do que qualquer papel, a sua decisão de se colocar atrás das câmeras para as pessoas comuns. A indústria sussurrava que um protagonista bonito nunca conseguiria reunir a visão ou a disciplina de um verdadeiro realizador. E cada dia no platô era como caminhar na corda bamba sob o olhar de céticos que o aguardavam. No entanto, o que surgiu foi Triumph, um filme VI, penetrante e intimista que quebrou o silêncio da dor e lhe valeu o Oscar de melhor realizador. Para Redford, aquele Oscar foi mais do que um reconhecimento. Foi uma vingança, uma libertação de anos de suspeita, uma declaração de que o seu lugar não era apenas diante das câmeras, mas também atrás delas, como um mestre contador de histórias. Mesmo assim, a sua sede foi mais além. Em 1981, fundou aquele que viria a ser o coração pulsante do cinema independente, o Sundance. Aquilo que o mundo hoje venera como um santuário para sonhadores começou por ser uma visão frágil, ridicularizada pelos céticos, carente de financiamento, mantida viva apenas pelos seus recursos e fé inabalável. Os amigos alertaram-no sobre o risco excessivo. Chegaram noites em que o colapso parecia inevitável. Mas ele levou-o para a frente, não por si, mas pelos outros, para dar o palco que antes lutava por reivindicar, para criar um refúgio onde vozes cruas e cruas pudessem finalmente ser ouvidas. Sacrificou a paz, a fortuna e até a companhia, suportando a solidão de um homem que recusa o caminho fácil para que outros possam trilhar um caminho mais difícil com esperança. Assim, o brilho da era dourada de Robert Redford nunca foi um simples brilho. Era um brilho com arestas de dor. O peso da beleza que muitas vezes parecia uma prisão. A dor esmagadora da expectativa. A exaustão de se provar vezes sem conta. E o esforço infinito de nutrir um sonho frágil e transformá-lo num santuário. O mundo viu o triunfo. Redford viveu a luta. No entanto, foi nesta luta que a sua lenda foi forjada. Não como a de um homem que apenas se deleitou com a fama, mas como alguém que carregou as suas sombras, lutou com elas e as transformou em algo duradouro. Hoje, enquanto choramos a sua morte, a verdade ressoa mais clara do que nunca. O mundo recorda uma estrela, mas o que permanece é o artista que provou que, mesmo no topo, a escalada nunca é isenta de dor e que a grandeza, no final, não nasce da facilidade, mas do fogo. Para o mundo, a vida de Robert Redford brilhou como um conto de fadas de Hollywood. No entanto, por detrás das estreias deslumbrantes e dos aplausos estrondosos, desenrolava-se uma história muito mais íntima, de um amor descoberto na juventude, de começos frágeis, de um homem que acreditava ter finalmente garantido um santuário que nenhuma tempestade poderia romper. Em 1958, com apenas 22 anos e ainda desconhecido da fama, casou com Lola Van Wagenen, uma mulher de brilho discreto e graça inabalável que se tornou não só a sua companheira, mas também o seu refúgio. Os seus primeiros dias foram desprovidos de glamour. Móveis emprestados ocupando divisões escassas. Noites gastas a tentar poupar alguns dólares até onde pudessem. E promessas sussurradas, partilhadas sob luzes tênues, de que só o amor seria a sua riqueza. Para Redford, que conhecera a doença, a perda e a dor da incerteza. Aqueles primeiros anos com Lola tinham sido uma revelação. Na presença dela, o caos do mundo exterior parecia acalmar. Pela primeira vez, permitiu-se acreditar na permanência, no simples milagre de uma família a criar raízes. O que construíram juntos não foi o sonho de Hollywood que outros imaginavam, mas algo mais raro e sagrado, um frágil refúgio de devoção e desafio. Volta de que, quaisquer que fossem as tempestades que os esperavam, as enfrentariam de mãos dadas. A primeira tempestade chegou com uma crueldade que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Rápida e implacável. O seu primogênito, Scott, viveu apenas algumas semanas e, com a sua morte, o frágil santuário que tinham construído juntos rachou sob uma dor demasiado vasta para ser descrita por palavras. O quarto de bebê que tinham pintado com trêmula antecipação, repleto de roupinhas e sonhos de canções de embalar, desmoronou-se num silêncio sufocante. O tipo de silêncio que não se limita a permanecer nas divisões, mas que se aprofunda nas almas. Lola, outrora uma fonte de força silenciosa, ficou com os braços que ansiavam por embalar uma criança que já não estava ali. Cada olhar seu para um berço vazio, uma ferida aberta que se recusava a fechar.
Redford estava também destruído, carregando a insuportável consciência de que nenhuma medida de amor, nenhuma medida de sucesso, poderia alguma vez reescrever aqueles dias perdidos. Anos mais tarde, ele sussurraria: nunca se cura de algo assim. Apenas se aprende a conviver com isso. Mas a verdade era mais dura. A perda não o rodeava apenas. Vivia dentro dele, moldando o silêncio das manhãs que pareciam vazias, os sorrisos forçados que vacilavam antes de lhe chegarem aos olhos e a sombra silenciosa que se escondia entre marido e mulher nas horas mais silenciosas da noite. Para o mundo, tornar-se-ia o Sundance Kid, um homem que parecia intocável. Mas para si próprio e para Lola, seria para sempre um pai e uma mãe marcados pelo fantasma de um filho levado cedo demais. O seu amor carregando não só a devoção, mas o peso insuportável da ausência. Quando Jamie, chegou, a esperança regressou à casa como uma chama frágil a tremer contra o vento. Mas era uma luz sempre espreita pelas sombras. Nascido demasiado cedo, com o corpo delicado e impreparado para o mundo. Cada respiração era uma batalha, cada dia uma vitória esculpida no sofrimento. Os corredores dos hospitais substituíram os parques infantis. As máquinas esterilizadas e os seus bipes incessantes tornaram-se as canções de embalar da sua infância. E os registros médicos repletos de números sinistros tornaram-se uma linguagem que os seus pais não tiveram outra escolha senão dominar. Jamie suportou tudo, tratamentos intermináveis, múltiplas cirurgias, 2 transplantes de fígado e a cada frágil recuperação. Era como se fosse buscar força emprestada não só à sua própria vontade, mas também ao coração daqueles que o amavam. Para Robert Redford, a vida dupla era implacável. Durante o dia, sob as luzes ofuscantes de Hollywood, carregava a imagem de controlo e charme que o mundo exigia. À noite, sentava-se em quartos de hospital com pouca luz, segurando a mãozinha do filho e sussurrando promessas que sabia que nunca iria cumprir. Guiões acompanhavam-no para as salas de espera. Diálogos ensaiados em silêncio enquanto o seu próprio coração pulsava de pavor. Cervez admitiu a um amigo: era como viver sob um céu que nunca clareava. Nunca se sabia quando a tempestade iria desabar. E a tempestade desabou. Em 2020, após décadas de resiliência inimaginável, a longa luta de Jamie terminou com um cancro nas vias biliares. Tinha 58 anos. Para Redford, já um velho frágil, a perda foi insuportável. Não apenas como pai, mas como homem condenado a viver sob a cruel simetria do destino. O eco da morte de Scott na infância reverberou ao longo das décadas, como se o universo tivesse voltado a rodar para reabrir uma ferida que nunca tinha realmente fechado. 2 filhos, levados de formas diferentes, mas que deixaram para trás o mesmo silêncio devastador, tornaram-se a sombra inabalável que assombrava cada triunfo da sua vida. Para o mundo, Robert Redford era uma lenda, imortalizada no ecrã, mas, para si próprio, era um pai duplamente destruído, condenado a carregar uma tristeza tão vasta que nenhum prêmio, nenhuma ovação, nenhum aplauso de pé poderia jamais mitigá-la. A sua fama iluminou-o, mas por detrás desse brilho vivia uma dor mais sombria e pesada do que o mundo alguma vez poderia conhecer. No meio de cada desgosto e de cada tempestade, Lola permaneceu ao seu lado. O casamento durou quase 3 décadas, levando-os do anonimato de uma juventude faminta para o fogo implacável da fama global. Ela era o escudo silencioso que protegia os seus 4 filhos do caos de Hollywood enquanto ele desaparecia em cenários distantes, em busca de papéis, de propósitos, de uma identidade maior do que a sua. Juntos, suportaram a distância, os mexericos e o peso esmagador de uma imagem pública que deixava pouco espaço para a paz pessoal. No entanto, o tempo, implacável e inflexível, corroeu até os alicerces mais fortes. Em 1985, passados 27 anos, chegou a inevitável ruptura. Não houve escândalo, traição, gritos, apenas silêncio, tristeza e o reconhecimento vazio de que 2 pessoas que antes se agarravam uma à outra como tábuas de salvação se tinham lentamente separado. Para Redford, o fim não foi apenas a perda de um casamento, mas a destruição do único santuário que alguma vez conhecera. Nunca falava de Lola com amargura. Em vez disso, carregava a sua memória com reverência, chamando-lhe frequentemente o grande amor da sua vida, a mulher que o amparou quando ainda não se tinha provado, a companheira que suportou as suas ausências, que carregou os seus fardos mais pesados muito antes dos aplausos e elogios. No entanto, por detrás desta gratidão, vivia uma dor que poucos alguma vez viram.
A dor de um homem que percebeu tarde demais que o amor por si só nem sempre consegue suportar o peso do tempo, da ambição e da distância. Apesar de todos os seus triunfos, o rompimento deste laço foi uma ferida tão profunda como qualquer perda que já tenha sofrido. Para o mundo, Robert Redford era uma lenda, mas, no silêncio do seu coração, permaneceu um homem marcado pela dor de saber que nem o maior amor da sua vida sobreviveria às tempestades que o moldaram. O que torna este capítulo da vida de Robert Redford tão marcante não é apenas a contagem de perdas, mas o contraste cruel entre a imagem e a realidade. O mundo viu-o desfilar pelos ecrãs com um charme natural, superar vilões como Johnny Hooker, impor a verdade como Bob Woodward, ou levantar um Oscar para as pessoas comuns. No entanto, o homem por detrás destes papéis entrou em lares onde o silêncio pesava mais do que os aplausos. Viveu duas existências ao mesmo tempo, uma banhada pelas luzes das câmaras, outra ofuscada pelas lâmpadas do hospital. O público adorava uma lenda. A sua família conhecia um pai que sussurrava palavras de encorajamento a uma criança frágil. Um marido que mantinha silenciosamente unido um casamento desgastado pela distância e pela dor. Destes tormentos pessoais emergia uma força que nenhum crítico conseguia medir. Os seus filmes tiveram repercussões porque nasceram da contradição, da alegria e do desespero, da vitória e da perda, da luz e da sombra. As suas atuações carregavam graça porque tinha vivido momentos em que a graça parecia impossível. Redford personificou a resiliência não como um slogan fácil, mas como uma escolha implacável de se erguer, perseverar, criar, mesmo quando tudo parecia desmoronar-se debaixo dos seus pés. O seu casamento com Lola, as suas décadas de devoção e ruptura, a perda devastadora de Scott, a longa luta e o adeus final a Jamie. A separação de duas pessoas que um dia acreditaram que o amor poderia conquistar tudo. Estas não são notas secundárias da sua carreira, mas o cadinho da sua humanidade. Os aplausos pertencerão sempre a Hollywood, mas os silêncios, aqueles que estão impregnados de pesar, dignidade e resistência, pertencem a Robert Redford, o homem. E agora, com a sua morte, é nestes silêncios, tanto quanto nas ovações, que reside o seu mais verdadeiro legado. Nos anos que se seguiram ao fim do seu casamento, Robert Redford não se deixou levar pelos romances imaginados pelos tabloides. Movia-se com cautela, testando se o seu coração, destroçado pela perda e pelo tempo, ainda poderia arriscar a confiança. Houve momentos de calor que brilharam brevemente, cada um carregando a sua própria verdade. Como Sônia Braga, cujo fogo e talento artístico se coadunavam com a sua energia incansável. Houve admiração e uma alegria fugaz de dois criadores em colisão. Como Lena Olin, durante as filmagens de Havana, em 1990. A química era tão inegável que parecia destinada a mais. Mas a realidade revelou-se mais dura do que a promessa de um guião. Houve outros, como a figurinista Cathy O'Rear, que permaneceu silenciosamente ao seu lado, uma âncora gentil quando a máquina da fama parecia esmagadora. Estas ligações não eram fracassos, mas pontes frágeis, pequenas tentativas de transpor a distância entre quem ele tinha sido e quem lutava por se tornar. No entanto, nenhuma perdurou. Cada fim deixava uma contusão, reabrindo a ferida de um casamento que ainda trazia como uma cicatriz não cicatrizada. Admitiu em privado. Sempre quis que o amor me firmasse, mas também sabia muito bem como é devastador quando desaparece. Jane Fonda, que o conhecia há décadas, ofereceu o vislumbre mais penetrante. Conseguia atraí-lo para perto, mas guardava sempre algo, como se guardasse uma porta pela qual mais ninguém podia passar. Esta distância não era indiferença, mas sobrevivência. Redford sobrevivera ao que a maioria dos corações não conseguia: a morte de um filho pequeno, a longa doença e a perda de outro, e o colapso do amor que um dia definira a sua juventude. Emergir daquelas tempestades foi aprender a verdade implacável de que o amor é tanto salvação como devastação, e procurá-lo é correr o risco de ser novamente quebrado. E, no entanto, nunca deixou de procurar. Por detrás da imagem imaculada da lenda de Hollywood, não havia um homem em busca de conquistas, mas um homem em busca de ressonância, ansiando por alguém que pudesse partilhar não o glamour das estreias, mas o silêncio da noite. Por vezes, encontrava-a por um curto período, outras vezes apenas por um breve momento, e cada partida deixava-o com tristeza, mas também com discernimento. O que restava não era o escândalo, mas a dor de chamas quase breves que se aqueciam antes de se desvanecerem em brasas.
Se o seu primeiro casamento foi o alicerce da sua juventude, estes amores posteriores foram pinceladas, imperfeitas, incompletas, mas reais. Importaram porque revelaram Redford não como um ícone intocável, mas como um homem marcado, mas ainda assim aberto. Um homem que carregava a dor, mas se recusava a deixar que a perda tivesse a última palavra. Mesmo na solidão, até aos seus últimos dias, permaneceu um crente no amor, sabendo muito bem que este podia ferir, mas agarrado à frágil e inabalável esperança de que também ele pudesse curar. Falar da vida de Robert Redford é falar não apenas dos seus papéis e triunfos, mas das raras almas que caminharam ao seu lado, deixando marcas mais profundas do que a própria fama. Entre eles, nenhum o marcou mais profundamente do que Natalie Wood e Paul Newman, dois companheiros que entraram em capítulos diferentes, mas cujas saídas deixaram vazios que nenhuma ovação poderia alguma vez preencher. Natalie surgiu na sua órbita no início da década de 1960, quando ambos eram ainda jovens atores que tropeçavam no brilho implacável de Hollywood. Trabalharam juntos em Inside Daisy Clover e This Property is Condemned. E o que começou como uma parceria profissional rapidamente se transformou numa confiança fraterna. Dois espíritos frágeis que se apoiavam um no outro numa indústria que julgava sem piedade. Redford recordaria mais tarde como a bondade dela o acalmou naqueles anos incertos, de como o encorajou quando ele vacilou na aterradora transição do palco para o ecrã. Ela carregava uma delicada mistura de vulnerabilidade e firmeza que ele nunca mais esqueceu. Depois, em 1981, no auge da fama, veio o telefonema que o abalou. Natalie morreu afogada com apenas 43 anos. E a sua vida terminou subitamente em águas que deixaram mais perguntas do que respostas. Para o mundo. Era uma manchete. Para Redford. Era o silêncio brutal de uma voz em que se apoiara, o vazio onde antes residia o riso de um amigo. Pouco falou sobre a sua morte, mas aqueles que o conheceram compreenderam a sombra que ela projetava. Um lembrete cruel de que até as luzes mais brilhantes podem desaparecer num instante. Na memória, ela permaneceu radiante, eternamente jovem e, ainda assim, eternamente ausente. Se a perda de Natalie foi uma ferida repentina, a morte de Paul Newman, décadas mais tarde, foi um corte mais lento e pesado que o tempo apenas aprofundou. Desde o dia em que uniram forças em Butch Cassidy e o Sundance Kid, a química entre ambos incendiou os ecrãs, mas fora deles deu origem a algo mais raro, a fraternidade. Correram de carro, pregaram partidas, trocaram confidências em bebidas tranquilas e partilharam risos que transbordavam até os dias mais sombrios. Para Redford, Newman não era apenas um colega, mas o pivot que compreendia a peculiar solidão da fama sem dizer uma única palavra. O seu vínculo aprofundou-se com a dor e os inúmeros momentos inéditos que nenhum público jamais testemunharia. Mas o tempo voltou a ser implacável. A vitalidade ilimitada de Newman desvaneceu-se sob as garras do cancro do pulmão. E Redford, visitando-o sempre que podia, assistiu impotente enquanto um pedaço da sua própria vida se desvanecia. Quando Newman morreu, em 2008, aos 83 anos, Redford, então com 72, resumiu tudo com palavras despidas da sua essência. Há um buraco na minha vida agora. Não foi uma declaração elaborada para a imprensa, mas a confissão crua de um homem em luto pelo irmão que escolhera. Perder Natalie na meia-idade e Newman nos últimos anos foi sentir uma dor em dois tons devastadores. Primeiro, o choque de uma chama ofuscante que se extinguiu demasiado cedo. Depois, a longa agonia de ver o tempo e a doença a reivindicarem lentamente o que antes parecia inabalável. Ambas as perdas lembraram Redford da verdade que nenhuma lenda poderia, que mesmo os grandes são mortais, e nenhum aplauso pode proteger o coração da ausência. No entanto, no meio do silêncio que deixaram, carregava consigo a gratidão pela bondade de Natalie quando estava inseguro, pelo riso de Newman que o acalmava nas tempestades. Por detrás do mito do Sundance Kid estava um homem que, nos seus últimos anos, viveu num teatro de memórias, aplaudindo fantasmas que nunca mais regressariam aos palcos. O mundo celebrará para sempre os seus filmes. Mas Robert Redford carregou até ao último suspiro os rostos daqueles que amava. A luz que traziam e as cadeiras vazias que deixavam quando a cortina caía cedo demais. A história de Robert Redford, durante muito tempo iluminada pelo brilho do triunfo e sombreada pela tristeza, suavizou-se numa luz mais frágil e humana no final da década de 1990. Foi então que conheceu Sybil Sagers, uma artista nascida na Alemanha cuja vida não se mediu em guiões ou estreias, mas sim em cores, pinceladas e na paciência elementar da natureza.
Onde Hollywood exigia barulho, Sibylle oferecia silêncio. Onde o passado tinha deixado cicatrizes, ela criou espaço. Para Redford, conhecê-la foi como ver a chuva cair sobre um deserto, inesperado, terno e impossível de ignorar. Mais tarde, confidenciaria a amigos que, como ela, sentiu, pela primeira vez em décadas, que o chão debaixo dos seus pés podia voltar a respirar. O seu amor não nasceu da febre da juventude, mas do ritmo constante de duas almas que já tinham ultrapassado tempestades e já não precisavam de se apressar. Como Sibylle, não era Robert Redford, a estrela, nem a lenda, nem o ídolo público. Era simplesmente um homem, desgastado pela perda, mas já não esmagado por ela. Quando se casaram, em 2009, aos 73 anos, Redford descreveu a situação com palavras desprovidas de glamour, mas carregadas de verdade. Parece uma nova vida. Por detrás daquela simples declaração, havia uma vida inteira de busca, de anseio pela paz que o iludira durante tanto tempo. Juntos, teciam não apenas o amor, mas uma vocação. A partir da sua casa em Santa Fé, sob um vasto céu que podia conter tanto o silêncio como a chuva repentina, criaram O Caminho da Chuva, uma obra que era parte arte, parte oração. Sibylle pintava com luz e movimento, enquanto Redford emprestava a sua voz firme e grave a histórias sobre a frágil beleza da terra e o perigo iminente. Para a pública, era a arte. Para eles, era a devoção. Naquelas noites, enquanto imagens de água ondulavam pelo palco e a música se elevava como o vento no deserto, Redford não estava ali a atuar. Falava com a alma, ao lado da mulher que se tornara a sua companheira e o seu santuário. Este capítulo final da sua vida carregava uma bondade ausente de todos os anteriores. Não mais o jovem marido a contar dólares emprestados em 1958. Não mais o pai destroçado na cama de um filho no hospital. Já não era o amigo que olhava para cadeiras vazias onde antes morava o riso. Agora, era um homem que tinha caminhado por desertos de tristeza e finalmente encontrado o som da chuva. Sibylle não lhe pediu para provar o seu valor, nem para carregar o peso da lenda. Para ela, o amor não era sobrevivência. Era quietude, uma hipótese de respirar. A cura, descobriu finalmente, não era a ausência de feridas, mas a presença da graça. As cicatrizes permaneceram, mas, como ela, aprendeu a transportá-las como se tivessem sido suavizadas pela água. Desgastadas pelo tempo, já não afiadas o suficiente para cortar. Na presença de Sibylle, Robert Redford encontrou o que lhe fora negado durante a maior parte da sua vida. Um porto tranquilo, uma mão que acalma sem exigir, um amor que cura incondicionalmente. E então, a cortina caiu. Nos seus últimos anos, o passo de Robert Redford, outrora suficientemente vigoroso para conquistar montanhas e sets de filmagem, tornou-se mais lento e cadenciado. A sua voz, antes carregada de convicção pelos cinemas, suavizou-se até se tornar num frágil murmúrio. No entanto, a sua mente mantinha-se afiada, sempre ancorada à terra e a Sibylle, a mulher que lhe trouxera chuva após décadas de seca. A porta fechara. Carregava as cicatrizes da doença e o cansaço de anos a desafiar o seu próprio tempo, suportando tudo com a dignidade silenciosa que o definira desde a infância. E chegou então o dia 16 de setembro de 2025. Na quietude da sua casa em Sundance, no Utah, onde o céu alto do deserto se estendia infinitamente acima e o silêncio da natureza o rodeava, ele exalou uma última vez. A sua partida não foi marcada pelo alarido, mas pelo silêncio da inevitabilidade. Um único suspiro que pôs fim ao ato final de uma vida que lutou contra tempestades. Suportou perdas e ainda insistiu na esperança. Para o mundo, foi o fim de uma era. Para sua família, foi o colapso do seu próprio centro, a implosão repentina da frágil paz que tinham tecido à sua volta. Para Sibylle, a dor era uma devastação indescritível. Ela fora a sua âncora, a sua parceira tanto na arte como no silêncio, a mão que acalmava as suas tempestades. Agora, a sua casa, outrora repleta de pinturas, música e orações sussurradas pela terra, soava vazia e ausente, onde a voz dele narrara a arte dela. Apenas se ouvira o rugido do silêncio, onde as mãos dele seguraram as dela. Só havia o vazio. Os seus filhos, Shona, Amy e Dylan, e os seus netos choraram não por um ícone, mas pelo pai e pelo avô que tinham sido a sua presença marcada. Mais constante, a dor tornou-se impiedosamente tangível. A cadeira vazia à mesa de jantar. O jardim onde o seu riso já não se elevava com o vento. As conversas que permaneceriam suspensas para sempre no ar.
A sua morte reabriu todas as feridas que já tinham marcado as suas vidas. O hálito frágil de Scott, desaparecido na infância. As décadas de sofrimento de Jamie só terminaram em 2020. Os ecos de amigos como Natalie Wood e Paul Newman, cujas ausências já o tinham esvaziado. Agora era a sua família que suportava o silêncio. Um silêncio mais pesado e cortante do que qualquer ovação poderia esconder. Quando o anúncio chegou ao mundo, as manchetes anunciaram a queda de um titã. Tributos abundaram. Realizadoras, atores, presidentes, fãs, todos a correr para nomear a sua grandeza. Mas, na quietude de Utah, o luto era íntimo, não fotografado. Sibo agarrava as recordações que ainda carregavam o seu toque. Um cachecol com o seu perfume. Um esboço que abandonara na linha do meio. A cadeira perto da janela que nunca mais suportaria o seu peso. Os seus filhos choraram como aqueles que já aprenderam demasiado sobre a perda. A sua dor não dourada pelo mito, mas crua pela ausência. Para eles, cada divisão daquela casa ecoava agora com ele e sem ele. Um paradoxo demasiado doloroso para conciliar. E, no entanto, como devem, levarão isto avante, tal como ele fez um dia, honrando-o não sob o brilho dos primeiros ministros, mas nos rituais silenciosos da memória, na tempestade que recorda a sua resiliência, na chuva que sussurra a cura, no silêncio que embala as suas lições. Para Robert Redford, a verdadeira grandeza nunca foi o brilho de Hollywood, mas sim a resistência do coração humano. E no coração daqueles que mais o amavam, a sua ausência permanecerá para sempre como a presença mais duradoura. Há lendas cujos nomes brilham intensamente. E há lendas cujas próprias vidas se tornam uma bússola para gerações. Robert Redford não foi apenas o rosto da era dourada de Hollywood, foi a sua consciência, o seu espírito inquieto, o seu lembrete vivo de que por detrás de cada luz há sombra e por detrás de cada triunfo há sacrifício. Falar dele é falar não apenas de cinema ou de elogios, mas de um homem que transformou feridas em sabedoria, que carregou tempestades em silêncio e que transformou dores pessoais em histórias que ecoaram pelo mundo. O mundo recordará sempre o Sundance Kid, o brilho astuto de Sting, a voz urgente de todos os homens do presidente, a autoridade silenciosa das pessoas comuns. No entanto, a sua maior performance nunca foi sob o olhar da câmara. Era a forma como suportava a dor sem se deixar consumir. Carregava a beleza sem se deixar cegar por ela. E conservava a fama sem nunca abdicar da sua integridade. Durante décadas, o público adorou o seu rosto. Mas quem olhava com mais atenção descobria algo muito mais raro: a honestidade. Construiu a sua carreira não com base na vaidade, mas na profundidade, na coragem, na insistência de que a arte importava porque a verdade importava. E quando se colocou atrás das câmeras, revelou não só visão, mas também coragem. A vontade de contar histórias de fratura, silêncio e sobrevivência. Histórias que refletiam as cicatrizes que ele próprio carregava. Mas o legado de Redford não pode ser medido apenas em rolos de filme. O seu maior monumento foi o Sundance, o sonho frágil que deu à luz em 1981 e que floresceu como um santuário global para vozes que o mainstream poderia ter silenciado. Nunca foi sobre ele próprio. Foi sobre os artistas que inspirou, as faíscas que se recusou a deixar morrer, os inúmeros cineastas cujo primeiro suspiro de reconhecimento surgiu porque um dia ousou lutar por eles. Essa era a sua genialidade. Nunca construiu santuários para o seu próprio nome, mas sim plataformas para outros. Acreditava que a arte não era vaidade, mas uma aliança entre a humanidade e a verdade. Mesmo nos seus últimos anos, continuou a nutrir o Sundance com a ternura de um jardineiro, mesmo confessando o seu medo de que a sua alma pudesse um dia ser engolida pelo comércio. Ele sabia que era uma chama a proteger, e protegeu-a até o seu último suspiro. A data da sua morte, a fortuna de Redford estava avaliada em quase 200 milhões de dólares. Conquistada não só por décadas de atuações inesquecíveis, mas também pela direção, produção e pela cuidadosa administração da sua amada propriedade no Utah, outrora ligada ao Sundance. No entanto, apesar de todos os números, nunca ostentou a sua fortuna. O que lhe importava era o equilíbrio, a redução do círculo da vida à arte, à natureza e à família. E mesmo com a saúde debilitada, os projetos ainda permaneciam na sua secretária. Esboços inacabados, campanhas ambientais e narrativas que ansiava por trazer à tona. Aqueles que o conheceram melhor disseram que ele deixou este mundo com o trabalho ainda a brilhar dentro de si. A condição eterna de um artista que nunca deixou de procurar.
nunca deixou de se dar. Robert, a história de Redford ressoa porque não era perfeita. Era humana. Suportou perdas que poderiam ter destruído qualquer um. 2 filhos perdidos em décadas diferentes. Amigos como Natalie Wood e Paul Newman que partiram cedo demais. Um casamento que se desfez sob o peso da fama. Mesmo assim, nunca se rendeu. Carregou estas cicatrizes como lições, transformando a tristeza em resiliência. Mostrando a todos nós que, mesmo quando a vida rouba aquilo que mais se ama, podemos continuar a criar, continuando a dar, continuando a acreditar. É por isso que a sua ausência parece insuportável esta noite. Não porque fosse intocável, mas porque era um de nós, provando que a grandeza não nasce da facilidade, mas do fogo. Então, como homenageamos Robert Redford agora que a cortina caiu? Não com manchetes frias, mas com memórias, com gratidão, com histórias sussurradas através das gerações. Se os seus filmes lhe tocaram a alma, se a sua coragem o comoveu, se a sua viagem deixou o seu coração mais pesado esta noite, que isso seja conhecido. Deixe uma oração, partilhe uma memória, sussurre uma palavra de gratidão. Não como rotina, mas como um gesto de respeito por um homem que deu tudo o que tinha e que, em troca, nos deu algo muito maior do que o estrelato. O lembrete de que a verdadeira grandeza não é o aplauso, mas a resistência, não a fama, mas a humanidade. Que Robert Redford descanse em paz eterna, com o seu espírito para sempre presente nas histórias que contou, nas vozes que elevou e nas vidas que silenciosamente tocou. A cortina caiu, mas o seu eco permanece, em cada cineasta que inspirou, em cada plateia que emocionou, em cada coração que se recusa a render apesar da tristeza. Robert Redford continua viva. A sua ausência é vasta, mas a sua presença, através do legado que construiu e da luz que transportou, jamais se apagará.